As grandes navegações. Durante o século XV e o século XVI, os europeus, portugueses e espanhóis lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, com um dos principais objetivos que era descobrir uma nova rota marítima para chegar até as Índias e encontrar novas terras. Esse período ficou conhecido como nós já sabemos, como as grandes navegações ou os grandes descobrimentos marítimos. Um dos principais objetivos das grandes navegações eram dominar as especiarias. Mas o que são as especiarias? Pimenta, açafrão, gengibre, canela e, claro, alguns outros temperos. Tá, mas hoje isso é tão comum no nosso dia a dia, mas naquela época era muito difícil de se encontrar na Europa. Então eles tinham que ir para as Índias ou para o Oriente procurar essas especiarias. E elas eram caríssimas, por isso era tão importante. E para comprar esses temperos, eles tinham que recorrer a Veneza ou a Gênova, que possuíam o monopólio desses produtos. Então, para Portugal e Espanha, não era interessante comprar de Veneza e nem de Gênova. Eles queriam formar ou eles queriam ter uma própria rota para chegar até essas especiarias. E é assim que começa aí as grandes navegações. Então, com acesso às mercadorias orientais, Índia era o principal produtor dessas especiarias. Os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes pelas especiarias. Então, um outro fator que vai estimular as navegações nessa época era a necessidade dos europeus conquistar novas terras. Eles queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada nesse empreendimento, pois significava novos fiéis. Os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grande parte dos empreendimentos marítimos. Mas por que Portugal foi o primeiro? Portugal foi o pioneiro nas navegações do século XV e XVI devido a uma série de condições encontradas neste país. A grande experiência em navegações, principalmente da pesca e de bacalhau, ajudou muito Portugal. As caravelas, o principal meio de transporte marítimo e comercial do período, eram desenvolvidas com qualidade superior à de outras nações. Portugal contou com uma quantia significativa de investimento de capital vindos da burguesia e também na nobreza. Interessados, é claro, no lucro desse negócio. Existia também em Portugal a Escola de Sagres, criada pelo infante Dom Henrique. Mas navegar nesse período do século XV e século XVI não era uma tarefa muito fácil. Era muito comum o medo gerado pela falta de conhecimento e pela imaginação da época. Muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado por monstros, enquanto outros tinham uma visão da terra como algo plano e, portanto, ao navegar para o fim, a caravela poderia cair num grande abismo. Nesse mesmo período, eles contavam com alguns instrumentos de navegação, como a bússola, o astrolábio e a balestilha. No século XIV e século XV, os navegadores portugueses faziam viagens para a costa africana, em busca de recursos minerais, vegetais e outras riquezas. Em 1498, comandado por uma esquadra de caravelas, o navegador Vasco da Gama chegou às Índias, contornando o continente africano. A partir desse momento, os comerciantes portugueses passaram a comercializar as especiarias na Europa, obtendo altos lucros. Com este comércio, Portugal tornou-se uma das potências econômicas da época. Em abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do Nordeste brasileiro. Na costa africana, os portugueses estabeleceram feitorias para servir de base de navegação e exploraram recursos vegetais e minerais naquele continente, além de escravizar africanos para serem vendidos como mão de obra para o Brasil. Já os espanhóis, eles também tiveram êxito nas grandes navegações. Eles se destacaram nas conquistas marítimas, tornando-se ao lado de Portugal uma grande potência. Enquanto os portugueses navegaram para as Índias, contornando a África, os espanhóis optaram por outro caminho. O genovês Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, pretendia chegar às Índias, navegando na direção oeste. Em 1492, as caravelas espanholas partiram rumo ao Oriente. Navegando pelo Oceano Atlântico, Colombo tinha o conhecimento de que nosso planeta era redondo, porém desconhecia a existência do continente americano. Chegou em 12 de outubro de 1492 nas ilhas da América Central,
sem saber que tinha atingido um novo continente. Foi somente anos mais tarde que o navegador Américo Vespúcio identificou aquelas terras como sendo um continente ainda não conhecido pelos europeus. Em contato com os índios da América, maias, incas e astecas, os espanhóis começaram um processo de exploração desses povos, pois estavam interessados na grande quantidade de ouro que ali existia. Além de retirar as riquezas dos indígenas americanos, os espanhóis destruíram suas culturas. Então nós podemos resumir que as grandes navegações ou expansões marítimas do século XV e século XVI tinham como objetivo: os europeus buscavam metais preciosos, eles tinham como objetivo dominar as especiarias. Como consequência das grandes navegações, podemos colocar a mudança do eixo econômico da Europa. A mudança do eixo econômico da Europa, baseado no mar Mediterrâneo e depois transferido para o Oceano Atlântico, foi uma das mais importantes consequências do expansionismo marítimo. A montagem do antigo sistema colonial facilitou grandemente o desenvolvimento do mercantilismo. Os atritos entre Portugal e Espanha também podem ser considerados consequências dos grandes descobrimentos gerados pela expansão marítima. Esse foi um pequeno resumo sobre a expansão marítima europeia. Se você gostou do vídeo, e vale salientar que a Inglaterra e a França, eles foram os últimos a saírem nas grandes navegações devido a guerras territoriais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal.